Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, doutora Maria Cristina, minha esposa. Tá conseguindo me ouvir? Ah, perfeito então. Tá bom, mãe, obrigado. Deixa eu dar sequência aqui. Vamos ver o que acontece. Guardando. Vamos guardar os interessados. Marilene, boa noite. Muito obrigado. Vamos aguardando então a chegada de mais pessoas para a nossa live de número 23. Já são 23 lives. Nós paramos um tempo, está produzindo conteúdo via live, mas decidimos estar voltando e compartilhando com vocês essas nossas experiências do dia a dia, do consultório, desse mistério de estar auxiliando pessoas que necessitam do nosso atendimento. Guardar. Essa é a nossa live de número 23. Vamos estar falando sobre ansiedade e hipnose. Vocês sabiam que o Brasil lidera os rankings de ansiedade no mundo? Pois é, né? Tem isso. O que é isso aqui que está aparecendo na minha tela? O que está acontecendo aqui? Instagram. Muito bem, pessoal. Vamos dar início então à nossa live de número 23, que vai permanecer gravada aqui no Instagram. Então, para quem quiser acompanhar depois, não pôde assistir, vai estar no Instagram, bem como em todas as nossas redes sociais. E eu já imediatamente agradeço a todos aqueles que dedicaram um pouco do seu tempo para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o que nós estamos fazendo na hipnose. E agradecemos imediatamente a todos vocês a dedicação, agradecendo o carinho que nos tem transmitido. Agradecer ao nosso amigo Nilson Santos, o locutor Nilson Santos, que já nos entrevistou por 2 vezes. Muito obrigado. Ficamos muito felizes. Mas o objetivo de nossa live de número 23 é estar falando sobre ansiedade. E ao final nós estaremos fazendo algumas colocações de como alguns tipos de terapia podem estar contribuindo e como você pode estar
contribuindo, vamos colocar assim, para o seu completo autotratamento. Mas é necessário, antes disso aí tudo, eu já deixar avisado, né, para que você não esqueça. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Nossas redes sociais são o Instagram, @otomarpereira.hipnoterapeuta, que está transmitindo a live. O @clinicahipnoses.co. No YouTube, Dr. Otomar Pereira, _hipnoterapeuta. No Facebook, Otomar Pereira. No TikTok, Dr. Otomar Pereira. No Kawaii, Dr. Otomar Pereira. Qual a nossa rotina de publicações nessas redes sociais? De segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã, horário de Brasília, nós estamos com o quadro Pílulas Diárias, onde em 60 segundos nós estamos publicando curiosidades sobre hipnose, ansiedade, dor, emagrecimento e práticas integrativas e complementares à saúde. Ok? De segunda a sexta, 10 horas da manhã. E nas segundas-feiras, 21 horas, horário de Brasília, a nossa live. Ok? Onde também estaremos tratando sempre sobre assuntos interessantes, sobre ansiedade, dor, emagrecimento, hipnose para com vocês. E toda quinta-feira, 21 horas, horário de Brasília, teremos o nosso terceiro quadro, a nossa Hipnolive, que é o nosso programa de entrevista, que já são 7 convidados, estaremos trazendo o nosso 7º convidado para falar um pouco sobre as suas práticas. Então você que trabalha com terapia, quer ser ouvido, divulgar o seu trabalho, só entrar em contato no direct, que nós iremos passar os detalhes de como desenvolver a nossa Hipnolive, e será um prazer estar recebendo o entrevistado. E o nosso contato no WhatsApp, 65996654348. Repetindo, 65 é o DDD aqui de Mato Grosso, o número do celular 996654348. O WhatsApp para agendar atendimentos presenciais e online. A nossa clínica, ela tem pacientes já em 2 estados, além de todo o estado de Mato Grosso, já pacientes em 2 estados com êxito. Atendemos pacientes no Japão, na Irlanda e no Canadá, com ótimos resultados e com um suporte muito interessante. Eu sei que você vai gostar. Então, o atendimento não só o presencial aqui em Cuiabá, mas também online. Contatos para nos chamar para mentorias. Trabalhamos com mentorias de seres humanos, reprogramando a sua mente para que você atinja os seus objetivos na formação de hipnoterapeutas, no nosso método próprio, no método HQR. Você quer saber mais? Entre em contato no WhatsApp. Aulas particulares individualizadas, ok? E palestras corporativas, bem como dúvidas em geral. Então não perca, já vá lá, entre nas nossas redes e já nos contacte. Passe a nos seguir e veja o nosso trabalho, como que ele é desenvolvido, como que acontece, como você pode estar, então, também tirando proveito da hipnose. Ok? Estou aqui, pessoal, tem horas que eu olho aqui para baixo porque eu estou por estar transmitindo no Instagram. Eu estou acessando também o Instagram
Eu consigo ver as perguntas no monitor, embaixo, em cima. Enfim, passa a ser possível essa transmissão que foi preparada com muito carinho para você, para que você possa estar acompanhando, assistindo essa nossa live. As nossas redes sociais vão ficar fixadas, tá? Quando essa live estiver no ar. Ok? Vou tentar transmitir aqui, mas eu não consegui colocar. Então, fica valendo. Vamos ao que interessa. O nosso tema de hoje, como já foi dito, é ansiedade. Então, antes de iniciarmos efetivamente a ansiedade, nós temos que fazer uma digressãozinha, né, sobre nossas crenças. Água, beba água. É muito complicado, ainda a dia de hoje, você entendermos que dentro do nosso cérebro estão os nossos pensamentos, e eles influenciam no nosso dia a dia. Agora que eu não estou falando nem do coração, hein? Pois é, o coração ainda consegue contribuir com isso tudo, né? Com os nossos sentimentos. Então essa crença ainda nos bloqueia. Mas saibam que existem estruturas dentro do nosso cérebro que são acionadas mediante estímulos externos e que a nossa mente avalia esses estímulos conforme as suas experiências e expectativas, e você acaba tendo então uma resposta que nós chamamos de sensação. Pessoal, eu gostaria de falar de uma pessoa. Não sei se senhores, vocês já ouviram o nome Phineas Gage. Então, Phineas Gage era um mineiro britânico que no dia 13 de setembro do ano de 1448 sofre um acidente. Que acidente foi esse? Uma barra de ferro entra aproximadamente aqui nessa posição, passa pelo seu olho, perfura a sua caixa craniana e sai. Um acidente horroroso, um desafio para a saúde de 1848, de 2024 também. Pois então, Phineas não morre em decorrência desse acidente. Ele consegue restar, sobreviver, apesar de ter perdido massa encefálica, enfim. Tudo volta ao normal. Phineas está bem. Porém, o que se observa? Ele passa a ficar impulsivo, agressivo, violento. Era o Phineas, mas não era mais o Phineas. E com isso a ciência passa a entender que existem partes específicas do nosso cérebro, e aí é o órgão, cérebro, que impactam nas nossas emoções, sensações, atitudes, comportamentos. E a primeira dedução que se chegou, a parte atingida do cérebro foi o lobo frontal, que o lobo frontal impactava de alguma forma sobre esse comportamento, essa atitude, emoções e sensações. Okay? Então, olha só a descoberta que um acidente pode fazer. E isso revoluciona. Então, saibam vocês que a nossa estrutura encefálica
Afaste aquele mito de uso de 10%, já está ultrapassado isso. Ela toda desenha e se redesenha numa neuroplasticidade e ela impacta as nossas emoções. E as nossas emoções, quando confrontadas aos nossos aspectos culturais, segundo Zweig, vão nos dizer de nossas sensações. E já Lisa Feldman vai dizer que as nossas expectativas, as nossas experiências, quando agregadas, quando unidas, todas elas juntas, dentro de uma experiência subjetiva, vão agregar esse caldo, não havendo distinção entre emoção, sentimento e estado, né, que é a atitude e comportamento. Bacana, né? Isso aí muda tudo. Então, hoje eu fiquei surpreso, eu vi no Instagram alguém falando, são 4 as emoções, raiva, falou em inglês, raiva, tristeza, alegria, medo. Pois é, só que não é bem assim, tá ok? Depende de qual pensador você está utilizando. Mas o que é aceito são 6, não são 4. Raiva, tristeza, alegria, nojo, desprezo e surpresa, né? Segundo Zweig, né, que definiu isso. O sentimento é essa interpretação e o estado é a interação, emoção, memória, sintomas, etc. Bacana, né? Então, está completamente equivocado. Talvez a única coisa de interessante que naquela fala é que fala do medo e que a ansiedade é fruto do medo. Não, ansiedade não é emoção. Então não pode ser comparada com uma emoção. Ansiedade é uma sensação, é um algo que eclode no corpo a partir de uma reação, e nós vamos falar ao longo dessa live, de uma reação natural que é disparada dentro de uma estrutura do encéfalo. O nome dessa reação é reação de luta, fuga ou congelamento. Extremamente positivo. Tá? Então eu já dei o primeiro spoiler. Mas o tema de hoje é ansiedade. Então sempre quando eu estiver falando sobre problema, sobre sensação, estarei me referindo a tudo aquilo que está orbitando na ansiedade. Legal? Então vejamos. Vocês já ouviram falar no princípio da disfuncionalidade? Palavrão, né? Até porque é grande mesmo. Ora, disfuncional é tudo aquilo que não é funcional. E esse princípio da disfuncionalidade é que vai determinar o momento ou a necessidade de você buscar ajuda. Através de uma terapia, visita ao médico. É o princípio da disfuncionalidade. E o princípio da disfuncionalidade, ele vem estruturado num tripé. Nem colocaria um tripé, vamos colocar assim numa escadinha de 3 degraus. Quando você atingir o platô nessa sua escada, aí é o momento de você buscar ajuda. Primeiro degrauzinho importante do princípio da disfuncionalidade. Você tem um problema. Primeiro degrau, você tem que saber o quanto esse problema interfere na sua vida. Pois quando nós falamos de ansiedade, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, a ansiedade não é ruim, nunca foi. O problema é disfuncionalidade na ansiedade.
A ansiedade é necessária, ela serve para proteger, nos proteger, reagir de forma rápida para manter a nossa integridade física e a de outro. Ok? Diante de uma ameaça real. Diante de uma ameaça real. Ok? Então, primeiro, é o quanto o problema está interferindo. Ora, eu não estou tendo interferência, isso é para qualquer problema, tá? O princípio da disfuncionalidade. O que eu sinto não me causa problema. Eu, por exemplo, gosto de estudar à noite. Boa noite, agora é Cardio Emotion, não sei se é o Dr. Marco, doutora Suzana, bom, enfim, muito obrigado pela presença. Mais responsabilidade, agora fiquei com medo. Agora a minha amígdala ficou doida aqui. Mas como eu estava falando para vocês, então dentro desse princípio da disfuncionalidade, primeiro, o seu problema é um problema, está causando problema? Para muitas pessoas, estudar à noite é ruim, eu gosto. Gosto também de treinar, de correr. Fui meio maratonista alguns anos atrás. Sempre gostei de fazê-lo pela manhã. Outras pessoas não conseguem fazer isso pela manhã. Acaba se tornando um problema. Preferem correr à tarde, à noite, enfim. Cada um escolhe o seu melhor momento, aquilo que melhor se adapta. Então, se eu não consigo acordar 4 horas da manhã para ir correr, eu tenho um problema se eu gosto de correr. Mas isso interfere na minha vida? Não, então não é um problema. Então, primeiro degrau da nossa escadinha do princípio da disfuncionalidade. Esse degrauzinho do problema que existe se ele interfere. Então você subiu, ele interfere. Aí você vai para o segundo degrau. O segundo degrau é o quanto de sofrimento esse problema produz na sua vida. Ora, ele interfere e o quanto de sofrimento ele está lhe trazendo. Ou eu preciso acordar cedo, não é uma opção, eu tenho que trabalhar cedo. Eu não consigo, meu cérebro não funciona antes das 9 horas da manhã. Tive uma experiência interessante no passado, tivemos um problema de uma pessoa conhecida nossa. Não vou citar só vou dar o milagre, não vou dar o santo. Que tinha que dar aula, mas não conseguia acordar antes das 9 horas da manhã, mas 7 horas tinha que estar dando aula e faltava as aulas, e isso causou uma série de problemas, porque era professor, né? Então, isso causa sofrimento, causa angústia, causa desespero. Então, o segundo degrau é o quanto de sofrimento esse problema seu lhe provoca. Primeiro, ele interfere, depois ele lhe causa sofrimento, o quanto de sofrimento ele provoca. E aí você sobe o terceiro e último degrau. A frequência com que o problema acontece. Ora, se isso é recorrente, me causa problema, me causa um profundo sofrimento, e está de forma recorrente surgindo, você subiu os 3 degraus e chegou no platô do princípio da disfuncionalidade. Aí você precisa buscar ajuda. Pois um problema, pessoal, e isso é importante, se nenhum terapeuta falou, se ninguém nunca falou para você, não é uma modinha. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não é assim que funciona. Um problema só é problema quando ele causa problema. Antes disso, ele não é uma modinha, e cada pessoa tem livre-arbítrio de se posicionar dentro daquilo que é melhor para si, e não melhor para o conjunto, para quem está fazendo, porque todo mundo faz do mesmo jeito, ok? E a ansiedade, a sensação de ansiedade sozinha não é um problema.
ela se torna um problema se ela for disfuncional. Porque a ansiedade, como eu já falei, ela é necessária. Quem fala, eu não tenho, eu sou zen, Não, opa, fica longe dessa pessoa, porque ela vai lhe trazer problema. Ok? Então, vencemos aí a nossa crença de que dentro do nosso cérebro existem partes que regulam as nossas emoções, não são só estruturas orgânicas que tem ali, que ditam como nós iremos nos comportar dentro dos nossos diversos estados, dentro de nossas percepções culturais. Entenda-se aí, o nosso amigo Phineas Cage. Ainda era o Phineas, mas não era mais ele. E o lobo frontal passa a ser o lobo responsável, então, para essa regulação emocional que lá na frente nós vamos estar chamando, né, dentro da amígdala, de controle inibitório. Legal, né? O lobo pré-frontal, que acaba até de forma equivocada gerando aí um tipo de cirurgia muito eficaz, que quase robotizava pessoas, que era a lobotomização, ok? Deixava o cidadão tranquilo, né? Guardadas aí as devidas proporções. Então, crenças, fácil. Nosso cérebro guarda emoções. E a mente é a representação do funcionamento do nosso cérebro. Isso é o 1. O 2, o princípio da disfuncionalidade vai determinar se você deve ou não buscar ajuda. Porque um problema só é problema quando ele se torna um problema. Então ele tem que acontecer, tem que estar interferindo na sua vida, tem que estar causando sofrimento e tem que estar numa frequência gigante. Ok? Fechou esses 3, busque ajuda, busque uma terapia. Vencidas essas abordagens, vamos falar agora sobre quais são as abordagens terapêuticas possíveis para tratar do problema ansiedade, que é o nosso tema de hoje. Comandante! Coronel Pedro Moura, né, grande caveira. Minhas continências, comando. A ansiedade. Quais são os caminhos, né, as abordagens terapêuticas para que nós possamos, então, estar tratando a ansiedade. Esse é o nosso problema. Você já detectou que ela acontece, ela lhe traz problema, ela lhe traz sofrimento e surge num volume, né, numa recorrência, numa frequência que não é legal. Você tem 3 possibilidades terapêuticas. Ok? Que é ansiedade, nós estamos falando ansiedade. Primeira possibilidade terapêutica é o que nós chamamos de reframe. Reframe é a ressignificação. O que é isso? É o olhar para o mesmo fato com uma outra perspectiva. Então, a primeira abordagem é a ressignificação, é o reframe. É muito utilizado em pacientes que têm trauma, que têm fobia. Eu tenho medo de inseto, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de borboleta, tenho medo de palhaços, né?
Sim, uma série de fobias. Nós, através de um método próprio, de uma técnica correta, estaremos ressignificando esse fato e dando a ele uma outra perspectiva. Então, passa por onde? Qual é o caminho para essa situação? É via córtex, é via pensamento, é via consciência. Beleza? É por ali que o terapeuta vai abordar. A segunda forma de atacarmos a ansiedade é diminuindo a reação de luta, fuga, congelamento. Não passa pela consciência. Ela age no corpo, pois é no corpo que a reação de luta, fuga, congelamento vai se manifestar. E qual é que é a via que vai se abordar? É a dessensibilização. Isso acontece via amígdala. Então nós temos dois caminhos. O primeiro, vamos abordar via córtex, o reframe, a ressignificação no campo do consciente. O segundo, vamos abordar via amígdala, não passando pelo consciente, agindo direto no corpo. E a terceira via é a mudança de comportamento. Então, o terapeuta, ele vai atuar. E cada caso vai determinar o caso, por isso da importância da anamnese, da importância de você identificar os gatilhos que estão provocando, para saber se isso vem, porque a sensação vai ser a mesma, tá? O que vai surgir no corpo é a mesma coisa, é a mesma descrição, mas a origem não, é que não é. Ora, se eu estou atacando a ansiedade e estou que se originou numa necessidade de intervenção da amígdala, se eu não fizer a dessensibilização da forma correta, não vai resolver. E quando nós falamos de ansiedade, o ataque mais recomendado é a dessensibilização. Por quê? Porque se eu entrar no campo do consciente, eu posso estar produzindo pensamentos disruptivos. E acabo reforçando, que nem um músculo, trabalhando o bíceps, do que eu não quero trabalhar. Ok? Então, as abordagens terapêuticas possíveis são essas três. Qualquer outra coisa é invenção. Ressignificação ou reframe. Dessensibilização. Reframe no córtex, a dessensibilização na amígdala e a mudança de comportamento dentro das diversas técnicas comportamentais que existem. E como eu estou atacando o corpo, efeito no corpo, dessensibilização. Ah, mas o paciente ele acaba tendo ansiedade por conta de uma fobia. Ele vai se manifestar, mas eu tenho que saber o gatilho e aonde a coisa está acontecendo, para que eu não use a técnica não adequada. Isso é importante para você, paciente, entender essa realidade. Um pouquinho mais de água, né? Mas perfeito, é como eu estava falando para vocês. O que é agora, né, já que nós já falamos do problema, falamos quais são as abordagens terapêuticas possíveis, mas ainda a gente não falou bem o que é a sensação de ansiedade, de onde ela vem. Tá? Primeiro, eu criei uma rotina, né? Eu entendo que a ansiedade, entendimento meu, ela é algo que acontece no corpo,
interpreta, é interpretado e impulsionado na mente. E volta a ser sentido no corpo. Ah, mas como assim? Não é mente-corpo, na teoria mente-corpo, corpo-mente? Não, é corpo, mente, corpo. Por que isso, gente? Como nós percebemos o mundo. Estamos aqui em Cuiabá, calor. Cuiabano aqui não está fácil. Não sei a temperatura que nós estamos agora. Sei que está com alerta emitido. Calor, mais de 120 dias sem chuva. Alguns pontos aqui do estado choveu, mas daquele jeito que a gente conhece. Ok? Mas a temperatura deve estar aí acima aí dos 30 graus, certamente. Ok? Com certeza. Muito quente. E como que eu percebo isso? Existe um sistema chamado sistema sensorial proprioceptivo. O que? Nome, palavrão, proprioceptivo. Sim. Ele que fala com o meio externo. Okay? Como que nós percebemos se estamos de pé, se nós estamos sentados, se nós estamos deitados? Como que nossos sentidos se comunicam com o cérebro? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Esse sistema, ele está falando com o mundo externo. É ele que vai capturar no mundo externo tudo. E vai, de alguma forma, por isso que eu falo, acontece, é o corpo. O corpo percebe. Por isso que é proprioceptivo. O corpo percebe. Então, já acontece no corpo. Imediatamente segue, ainda dentro do corpo, um caminho neural, um caminho neuronal, dependendo se você é da biologia, se você é da medicina, enfim. Aí é uma discussão de nomenclatura. Mas tem um caminho lógico. Mas tem um time diferente. Nós vamos falar sobre esse time diferente. Ok? Mas existe um caminho lógico. Você percebeu? Um tapa em sua mão. Imediatamente. Esse tapa é percebido pelo tálamo, que vai mandar ao córtex e para a amígdala. O que isso está acontecendo? Da amígdala para o hipocampo. E como estamos falando no caso de ansiedade, sistema nervoso autônomo simpático. Ó, e na segunda-feira que vem eu vou falar sobre respiração ressonante. Como nós conseguimos mexer nesse sistema nervoso autônomo que só serve para nos proteger. Que é o sistema nervoso autônomo simpático para ansiedade, parasimpático para depressão. Bem, grosso modo, é mais ou menos isso. Mas o que acontece? Tá, subiu um tapa. Mas o que isso significa? Significa muita coisa, né? Mas quem é que avalia? O córtex, essa parte nobre que nos diferencia dos mamíferos que andam pela Terra, porque só o homem consegue interpretar o seu meio e alterá-lo, graças ao que já foi chamado de terceiro cérebro, o córtex e o polegar opositor, né? A pinça, a nossa capacidade de alterar o meio, de produzir coisas, de interpretar momentos e situações. Aí é a mente. Então você subiu, eu falei uma série de estruturas que são corpo, que vão conversar com a mente, que irá interpretar se esse tapa fui eu mesmo que dei, se ele foi alguém me chamando, se foi alguém me espancando, com base nas minhas vivências e experiências,
E imediatamente, quando vai passar para a amígdala, vai provocar uma reação que explode aonde? No corpo novamente. Então é corpo, mente e novamente nós teremos corpo. E o que vai aparecer no corpo? Taquicardia, angústia, sudorese, sensação de morte. Nós estamos falando de ansiedade. Então, todos esses momentos angustiantes que normalmente surgem numa crise acontecem no corpo, do que eu chamo do sistema corpo-mente-corpo. Bacana, né? Interessante. Mas isso tudo acontece porque tem um delay, tá ok? Existe um delay. Quem já brincou de quadrilha em festa junina? Certamente, todo mundo já brincou. E você vem dançando lá e a musiquinha tocando. E você tá lá todo feliz dançando, dançando, dançando. Daqui a pouco o mestre de cerimônia solta uma e a roda tá indo na quadrilha. Olha a cobra! E todo mundo pula para trás. Já! Dá 2, 3 passos, o mestre fala, é mentira! Todo mundo salta novamente e segue o caminho. Isso aí nada mais é, pessoal, do que um funcionamento da ansiedade. Como funciona? Então vamos lá. Aconteceu o evento externo. Tal, tálamo, subiu, foi lá para o tálamo, para o córtex, ok? Que vai então ver o controle inibitório. Ele vai olhar isso, tá? Vai ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo. O tálamo vai mandar dois caminhos simultaneamente. Ele vai mandar a mensagem, olha a cobra, tal, olha a cobra. Essa é a ameaça real ou imaginária, que pode acontecer também. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, tenho isso na mente. O tálamo manda para o córtex. O córtex é uma parte nobre, vai fazer o controle, córtex pré-frontal, vai fazer o controle inibitório. O controle inibitório é aquele que impede que você dê um murro em alguém, quando a pessoa começa a lhe tirar do sério. Ok? Ele vai analisar o que está acontecendo. Essa mensagem olha, a cobra demora 300 milissegundos, em média, para ser analisado, recepcionado e analisado pelo córtex. Mas pode ser realmente uma cobra, pode ser uma criança atravessando na frente do seu carro, você tem que frear rapidinho, você não pode nem raciocinar. Por isso que o córtex é pensamento, é consciência. Vai uma outra mensagem idêntica para outra estrutura chamada amígdala cerebral. Onde é que está a amígdala? Você enfia, né, se fosse possível, enfiar uma agulha no centro do seu olho e uma no centro do seu ouvido, no ponto que ela se encontrasse, era a amígdala, no caso, cerebral direita, mesma coisa para o outro lado, a amígdala cerebral esquerda, que nós temos duas, uma em cada hemisfério do cérebro. Em 90 milissegundos chega essa informação lá. Lá não tem análise se a cobra é verdadeira ou não. Você simplesmente salta para trás e volta. Porque a amígdala, ela se divide em 2 núcleos. O núcleo lateral, que vai receber a mensagem, vai mandar para o hipocampo e vai disparar a reação de luta, fuga ou congelamento. Derrame de adrenalina, noradrenalina, glicose, cortisol, porque você precisa fazer alguma coisa e precisa fazer agora. A parte central vai receber essa mensagem também, mas vinda, a parte central da amígdala, vinda de outro caminho. Lembra que eu falei lá do córtex, 300 milissegundos? Ele vai analisar,
vai mandar a mensagem para a amígdala. Então, chega por 2 caminhos. A mesma mensagem do olha a cobra na amígdala. Chega tálamo, núcleo lateral da amígdala, córtex, núcleo central da amígdala. Se persistir o problema, esse núcleo central da amígdala vai disparar o sistema nervoso autônomo simpático e aí as coisas continuam. Ou vai disparar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai também, vão todos bloquear a reação de ou ativar ou inibir a reação de luta, fuga ou congelamento. Por isso que eu falo, olha a cobra, a amígdala saltou para trás, o córtex está analisando. Ah, não é uma cobra, é uma corda. É mentira. Volta novamente, relaxa, porém, o seu corpo já foi inundado de adrenalina, noradrenalina. Você vai ter frequência cardíaca, a sensação no corpo vai acontecendo. Mas se a cobra for verdadeira, é normal. O problema é quando isso começa a acontecer como um interruptor falho diante de uma ameaça que não existe. Aí a sua frequência de disparos da reação de luta, fuga ou congelamento perde o controle e o seu problema vira um problema que nós chamamos normalmente de quê? Crise de pânico. Vocês entenderam? Ora, eu fui num churrasco, eu tive um ataque cardíaco, procuro um médico. Eu vou novamente no churrasco, eu fui no médico, não tem nada, não tem problema algum. Estou indo para um churrasco, começo a pensar, a última vez que eu tive lá, eu tive um ataque cardíaco. O pensamento intrusivo começa a vir. O meu cérebro e a minha mente não raciocina se aquele risco é real ou é imaginário. Ele vai começar a buscar nas suas experiências o que ele fez e vai replicar. O que ele fez? Disparou a reação de luta, fuga, congelamento. E você começa a ter uma crise de pânico. Então, é necessário entender o gatilho, dessensibilizar o gatilho, e você vai ficar bem. Ok? Então, esse é o caminho. 300 milissegundos pelo córtex, 90 milissegundos direto pela amígdala. Pelo córtex, consciência. Pela amígdala, reação, sobrevivência. Talvez aí que o colega lá falou do medo. Não é medo, não é esse. Eu não diria esse o termo, né? Que medo nada mais é do que uma avaliação de um estado de risco. É complicado. Muito bem. Mas a grande sacada eu botei hoje, cedo, eu divulguei, é aquela máxima. Você está tendo uma crise de ansiedade, é falta do que fazer, vá lavar uma louça. Ah, que mensagem maluca é essa? Aonde que uma pia cheia de louça pode contribuir para mitigarmos a ansiedade? Isso pode acontecer? Vejamos. Quando nós falamos em ansiedade, nós temos que pensar 2 grandes momentos. O antes, você tem que evitar a reação de luta, fuga, congelamento. Ou o durante. E o durante já aconteceu, está no corpo. Ok? Você tem que atacar o problema no corpo. Não adianta dar aguinha com açúcar, não adianta falar, fica calmo, não vai acontecer, não, já era. Você está cheio de adrenalina, como é que você quer que fique calmo, né? Você tem que interromper aquele evento. Então, antes da crise, você pode estar trabalhando auto-hipnose, tá? Antes da crise. Com a devida cautela, sabendo a sua origem. Sabendo a origem. Se a origem é pensamento disruptivo, e você trabalha auto-hipnose, você vai acabar reforçando esse pensamento. Então, você tem que saber qual é o gatilho. Mas
antes da crise. Técnicas de auto-hipnose funcionam muito bem para melhorar o sono, enfim. Mindfulness, atenção plena, né? Vai colocar você no presente. Por que que mindfulness não funciona para fobia, para coisa do passado, trauma no passado? Porque a mindfulness te coloca no presente, mas ela funciona legal para um caso de ansiedade. Porque ela limpa da sua mente os pensamentos intrusivos. Então, você está pensando, eu fui no churrasco, tive um problema. Vou ter um problema. Quando você faz a técnica de relaxamento do mindfulness, você se coloca no presente. O passado e o futuro não têm relevância. E o pensamento intrusivo, disruptivo, ele não aparece. Então, auto-hipnose, mindfulness e exercício físico. Pessoal, primeiro lá vamos tirar uma dúvida, exercício físico e atividade física. Tá, direto a gente vê essa confusão. Tá? Atividade física é qualquer movimento músculo-esquelético, da estrutura músculo-esquelética, que gaste energia. Isso aqui que eu estou fazendo é uma atividade física. Exercício físico não. Exercício físico é atividade física planejada, organizada, com um profissional adequado. Quando você vai lá fazer o seu treinamento, aquilo é um exercício físico. Tem começo, meio, fim, tem todas as fases, enfim, toda aquela estrutura. Isso é um exercício. Quando você pratica o exercício físico, uma série de estruturas barroceptivas, questão que controla a contração dos vasos sanguíneos, do sistema circulatório, começa a surgir. O NO2 surge, tá? Você começa a inundar o seu organismo de serotonina, de outros neurotransmissores que são produzidos em outros lugares. E você começa a entrar num estado mais harmônico. Então, o exercício físico regular é importante para atuar antes da crise. Eu não fiz nada disso e agora a crise estourou. Estou tendo uma crise de pânico. Primeira coisa que você tem que fazer, respiração diafragmática. Respiração diafragmática é aquela da barriga. Você tem que... O ar entra no pulmão contra gradiente, por diferença de pressão. Então, quando você relaxa o seu abdômen, o diafragma desce, o ar entra. Ok? É essa a respiração que a gente quer. É a da barriguinha pancete. É essa daí. Não é torácica. É diafragmática. Beleza? Você tem que respirar pela barriguinha. Você surgiu a crise, organize a sua respiração. E eu vou falar bastante sobre isso na segunda-feira que vem. Então, primeira coisa. Inicie-se técnicas de relaxamento muscular. Eu tenho que relaxar? Não, tem um sistema que você vai fazer e você vai dar a ordem para o seu cérebro para acontecer esse relaxamento. Também vai ser matéria da próxima semana. E aí sim vai fazer uma atividade física moderada, tem que ser leve, né, de baixa intensidade, para agir diretamente no corpo e que exija certo nível de concentração. Aí que a sua louça vai entrar. Como assim a minha louça vai entrar? Tenta lavar a louça sem quebrar os pratos. Exige uma concentração. Você vai tirar a sua mente do problema, do pensamento intrusivo. Vai fazer o movimento. Vai aumentar a circulação, vai mexer na sua pressão arterial, coração, e você atua direto no corpo. Então, durante a crise, respiração. As prainas, ou pranaymas, são fantásticas. Aquela respiração 4-7-8, 4-7-8. A gente vai ensinar isso também. O relaxamento, do comando com relaxar.
e aí de fazer uma atividade, lavar uma louça, varrer uma casa, que vá, ou fazer uma caminhada para o crossfiteiro, fazer 120 polichinelo, não, brincadeira, ok? Já vai atuar direto no corpo. 4, 5, 6 minutos dentro de um ritmo ciclado dessa situação. Acabou a sua crise de pânico, você está bem, porque você agiu direto lá na amígdala. Enquanto o antes vai agir mais no seu córtex e prevenir e organizar um pouquinho a sua amígdala, durante a crise é na amígdala, não tem outro lugar para você agir. Ok? Pessoal, por hoje era isso, estou à disposição e de dúvidas, perguntas, se alguém quiser fazer. Se não, mandem as suas dúvidas e perguntas aí para o nosso direct. Façam comentários, é importante, sem seus comentários, se o que eu estou produzindo está atendendo a expectativas, não vai ser possível produzir mais, porque eu vou estar falando com as paredes. E fiquem prontos, porque na próxima live, na semana que vem, nós estaremos falando sobre as bases do relaxamento muscular, como se faz a correta respiração diafragmática. Falaremos sobre o impacto do exercício, não é atividade física, do exercício físico no controle da ansiedade. E se tiver um número bacana de participantes, nós vamos realizar uma sessão online de hipnose com todos os participantes para desenvolver a sua melhor versão. Então você vai ter essa oportunidade de entender um pouquinho mais na prática e sentir no corpo os benefícios da hipnose. Mas nós estamos à disposição, se tiverem alguma dúvida. Temos agora os nossos tradicionais 5 minutos para retirada de dúvida. Deixem as suas dúvidas também aqui no direct, vai ser um prazer responder. Entre em contato no WhatsApp 65 99665 4348. Tirem suas dúvidas, falem comigo no privado, vai ser um prazer estar transmitindo os nossos conhecimentos naquilo que possa ajudar. Agradeço aos participantes, tivemos honrosos participantes. O Cardio Emotion, para quem não sabe, que apareceu aí como Cardio Emotion, é uma escola que desenvolveu aqui no Brasil, o nome da escola é Neuropsychotronics, desenvolve aqui no Brasil, olha só que massa, um equipamento fantástico chamado biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Não intrusivo, você consegue treinando a sua respiração ressonante. 20 minutos diários, resolver o problema de ansiedade e diversos outros problemas. Busquem aí, sigam. Haverá, se eu não me engano, agora dia 21, uma live muito bacana, promovida pelo Cardio Emotion, pelo seguidor do Cardio Emotion, que contará com a presença de 2 figuras que eu não canso de elogiar pela sua simplicidade e profundo conhecimento. Dr. Fábio Ghosh, né? Marco Fábio, né? Que desenvolveu aqui no Brasil, na USP, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Uma pessoa fantástica. Dr. Alberto Bicudo, aqui de Cuiabá, um dos gastros mais importantes para a medicina mundial.
e que vai estar falando sobre emagrecimento combinado com o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca. Então entrem lá, sigam também o Cardiomotion, que vai estar passando essas informações. Agradecer minha esposa, que acompanhou, a Marilene, que nos acompanhou, o nosso amigo Coronel, eu espero, né? Pedro Moura, que eu tive o prazer e a honra de compartilhar experiências profissionais durante a Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Muito obrigado a vocês. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais, tá? Vai estar aqui embaixo todo o acesso, como acessar as nossas redes sociais, vou deixar linkado, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook, tá? É só entrarem lá, passarem a nos seguir, dar essa moralzinha para nós, porque eu quero em breve estar trazendo para vocês as últimas novidades naquilo que é a hipnose. Falar sem receio, sem problema algum, de Ivan Kirsch, que falou do efeito placebo dos antidepressivos, né? Isso aí é muito interessante, é muito preocupante, atende a alguns interesses pouco republicanos. E o Dr. Ivan Kirsch fala sobre isso. Vamos falar sobre um evento muito bacana que aconteceu em Zurique, agora no final do ano de 2023, em que puderam ser monitorados 2 estados de hipnose, lá na Suíça, um artigo científico fantástico, falou sobre sonambulismo e Stadsdale. Vale muito a pena, tá vendo? Para você aí que trabalha com constelação familiar, com epigenética, sabia que Stuart Hameroff e Roger Penrose, olha só, lá em 1990, já postulavam, hoje com a física quântica e a neuroplasticidade que vem dessa neurociência fantástica, teorizaram que agora está sendo visto que a estrutura da membrana da célula citoplasmática, que eles chamaram de microtúbulos, que são hidrofóbicos, impede que a água entre dentro da célula, não seja em alguma condição específica. Se você pressionar, colocar a pressão adequada nessa célula, ela vai funcionar como bit. E uma célula possui a capacidade de armazenar 5 megabytes de informação. Uma célula, se eu estiver falando de 80 bilhões de neurônios, nós estamos falando de um HD com bastante capacidade de memória. E aí eu vou só especular. Quando acessamos a memória de alguém para a pressão adequada, será que ela não está mesmo vendo a memória dos seus antepassados? Bom, só especulei. Então você que trabalha com todas as terapias que envolvem essa regressão, quem sabe a regressão não são memórias gravadas, especulei, no campo da nossa memória celular. Bacana, né? Nunca pensou que tivesse ciência trabalhando nisso? Tem. As neurociências estão aí. E eu sou um neurocientista curioso. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vou encerrando agora aqui. Meu nome é Dr. Otomar Pereira. Eu sou neuropsicopedagogo clínico e institucional. Um hipnoterapeuta apaixonado pela neurociência. E essa foi a nossa live de número 23. Ansiedade e hipnose. Falamos
Só um pouquinho de hipnose. Segunda-feira que vem tem mais. Conto com vocês. Fui!